Meus irmãos, a paz do Senhor. Fui abordado com o seguinte questionamento: pastor, é obrigatório dar dízimo? É bíblico dar dízimo? Antes de responder, eu quero convidar você a se inscrever no canal, deixar o seu like, nos ajudar ativando as notificações, para que sempre que estivermos com um vídeo novo no canal, você ser notificado e estar nos ajudando a divulgar a palavra do Senhor. Amém? Irmãos, de certa forma, quando a gente responde esse questionamento, a gente responde sempre para crente, né? Sempre para cristão. Ou, pelo menos, deveria ser. Um questionamento, de certa forma, para nós cristãos, até ignorante dentro do contexto bíblico. Porque, obviamente, que todas as pessoas que conhecem as Escrituras Sagradas, elas não fazem esse questionamento. Ah, pastor, você também está engrossando a lista daqueles pastores pilantras que ficam tomando o dinheiro das ovelhas. Não, irmãos, não. Nós vamos falar dentro do contexto bíblico. Pastor, mas Malaquias 3:10 não serve. Claro que serve. É óbvio que serve. A Bíblia, ela é de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia, ela não é dividida. Ela não é igual alguns estão inclusive se dizendo pastores, velha aliança e nova aliança. Isso não existe não, irmão. Mas pastor, o dízimo não está lá no Velho Testamento? Não, lá no Velho Testamento ele começou, mas ele nunca parou. Mas que embasamento bíblico o senhor tem para dizer que o dízimo é obrigatório e está no Novo Testamento? Bom, primeiro nós vamos dizer o seguinte: para começar a conversa, dízimo não é obrigatório. Não, dízimo não. Você devolve o dízimo, você dá o dízimo se você quiser. O dinheiro é seu. Você faz com o seu dinheiro exatamente o que você quiser. Você não é obrigado a dar dízimo. Para começo de conversa. Mas e bíblico? Bom, bíblico ele é. Malaquias fala sobre isso, Gênesis fala sobre isso, Levítico fala sobre isso, Deuteronômio fala sobre isso. Então existe um monte de livros na Bíblia que falam sobre isso. Não vem com essa conversa de que não é bíblico, porque é bíblico sim. É bíblico sim. Está escrito. E não está escrito só no Velho Testamento, não. Eu quero deixar para vocês um versículo que está no Novo Testamento, já que algumas pessoas preferem dizer sobre a nova aliança. Não, pastor, mas não serve o que está escrito lá no Velho Testamento. Tem que estar escrito na nova aliança, no Novo Testamento. Ah, então tá bom. Então vamos ler Mateus capítulo 23, versículo 23. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do edro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ah, pastor, pois é, viu? É que o dízimo lá atrás, pastor, era alimentos. Nossa, gente. Não, pastor, mas já existia dinheiro. Claro que existia. É lógico, ninguém está falando que não existia dinheiro. Mas eles não precisavam de dinheiro. E eu tenho absoluta certeza que as ofertas que eles levavam, fora da questão do alimento, fora da questão do dízimo, resolviam o problema deles. É lógico, era exatamente o alimento que eles levavam. Eles faziam um sacrifício com os animais. Então, dentro do templo tinha alimento, tinha carne, tinha de tudo. Mas pastor, lá na Velha Aliança está falando isso por causa do filho dos levitas, porque o sacerdócio, os levitas, eles comiam do que entrava no templo. Exatamente. Dízimos e ofertas serviam para isso. E serve até hoje, gente. E serve até hoje. Não mudou o contexto. Veja bem, os levitas, por Deus, eles não foram autorizados a trabalhar, a lavrar a terra, a fazer nada disso. O que os levitas tinham que fazer? Os levitas tinham que cuidar do templo. E detalhe, tá, gente? Porque às vezes as pessoas interpretam tudo errado. Levita não é só quem canta. Levita não é só sacerdote. Levita é quem cuida do templo. Então o porteiro é levita, a irmãzinha que lava o banheiro é levita, o sacerdote é levita. Então todos que cuidavam do templo, eles tinham direito de comer do templo. Então eles iam cuidar somente do templo, da obra de Deus. Eles não iam fazer outra coisa. O dízimo não mudou hoje, é a mesma coisa. Então o que Jesus
está falando no versículo 23 do capítulo 23 de Mateus. Olha, vocês não devem deixar, é um dever, vocês não devem deixar de dar o dízimo, mas vocês precisam fazer as outras coisas também. Vocês não precisam omitir as outras coisas. Óbvio que nós não estamos falando aqui das outras coisas, porque isso também é dever do crente, isso é dever do cristão. Não estou falando que não é, mas a questão aqui é o dízimo. Então, a Bíblia diz que tem sim que dar o dízimo, mas o dinheiro é seu, meu irmão. Você devolve, você dá o dízimo se você quiser. Se você não quiser, você não precisa dar o dízimo. Agora, não venha com esse papo de que, não, pastor, eu vou dar o dízimo, mas aquele pastor lá é mau caráter, é isso, é aquilo. Ah, irmão, em nome de Jesus, faz isso não. Se você está numa igreja que o pastor é mau caráter, que o pastor está usando o dinheiro erradamente, que o pastor está usando o dinheiro para o luxo dele, está errado. É lógico que está errado. Dízimo não é para isso. Mas o capítulo 9 de 1 Coríntios, no versículo 11, diz assim: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Irmãos, aqui Paulo está tratando do dízimo. Paulo está tratando das ofertas. Paulo aqui não está tratando de outra coisa. Então nós temos que parar com esse costume. Nós temos que parar com isso. E o próprio Paulo diz que o obreiro é digno do seu salário. Então o pastor tem sim que ganhar da igreja. O pastor precisa ser remunerado pela igreja, mas ele também precisa se dedicar. Agora, aqui vai uma alerta aos pastores. Meu irmão, você foi chamado para ser sim abençoado, remunerado pela igreja, mas a igreja não tem obrigação com o seu luxo. A igreja não tem obrigação com as gracinhas que você quer fazer. Não, queridão, não. Você precisa de um carro, mas esse carro não precisa custar 500 mil. Você precisa de um terno, mas esse terno não precisa custar 10 mil, em nome de Jesus. Então é assim, irmãos, o dízimo, ele é obrigatório dentro do contexto bíblico, sim. Você é obrigado a dar? Não. Você dá se você quiser, o dinheiro é seu. Você não é obrigado a dar o dízimo, mas lógico. Quando você olha para Malaquias 3:10, 8, 9 e 10, você também não pode esperar de Deus uma coisa que você não está sendo justo e fiel com Ele. Porque a obra é de Deus. Porque se o pastor foi separado para fazer a obra de Deus, então o pastor precisa ser remunerado pela igreja. Porque ele precisa se dedicar ao ministério. Ele precisa se dedicar às ovelhas. Agora, eu concordo com todos que dizem, mas os pastores não podem ser levianos. Os pastores não podem achar que eles são empresários, porque eles de fato não são. Sacerdote, irmão, é diferente. Ele precisa cuidar das ovelhas. E cuidar das ovelhas também não é querer arrancar o couro delas. Não, não é isso. Então, em nome de Jesus, se você não quiser dar o dízimo, não dê. Se você não quiser devolver, não devolva. Mas a sua obrigação é ser fiel com Deus. A sua obrigação é devolver aquilo que a Bíblia ensina para você devolver. Em nome de Jesus, está escrito que o obreiro é digno do salário. Agora, do luxo, não. Então, em nome de Jesus, vamos entender todos os contextos. Pastor, então, é obrigado a dar o dízimo. Querido, presta atenção, é um dever dar o dízimo. Obrigado não, porque o dinheiro é seu e você vai devolver ou você vai dar o dízimo se você quiser. Amém? Deus abençoe você e receba essa palavra em nome de Jesus.